Muito bem-vindas e bem-vindos, cruelas e cruéis, a mais um episódio do Spoilericstão, um canal onde não há problema em contar o final, porque afinal a vida já é um gigantesco spoiler. Mais uma vez aqui da parte norte de Mordor, estúdio 10,5, onde a chuva não dá as caras, onde o sol não chega, e hoje com medo. Com medo, porque a participação do nosso querido Antônio Ivan foi tão boa que já resolvemos mais uma vez chamá-lo para um episódio, dessa vez mais pesado. Psycho Killer. True Crimes. Meu Deus do céu. Começou bem. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo, ative o sininho para mais notificações, para mais vídeos assustadores, talvez? Porra, se vai... Eu já tô, velho, porque é o seguinte, fazendo briefing aqui, conversando com os dois, eu descobri que há um assunto, um interesse em comum entre os dois, que eu não sei porque eu tive vontade de sugerir essa pauta aqui para que eu aprendesse um pouquinho mais, mas eu estou diante de dois... entre aspas, amantes de true crime, leitores ávidos para entender a mente de psicopatas e grandes criminosos, é isso mesmo? Cara, a mente humana é uma onda, bicho. Meu Deus Tu do vê céu. cada coisa que tu pensa assim. Ei, meu irmão. Só contextualizando aqui, se você olhar a biblioteca do Breno, o Ivan, inclusive, quando veio aqui naquele primeiro dia, que não foi hoje, ele viu aqui, pô, cara, esse cara aqui, ó, esse livro aqui desse maluco, ele se vestia de palhaço, e pô, ele tinha aqui e matava não sei quantos e tal. Breno, de onde é que sai essa admiração, esse interesse, ou esta vontade? Eu vou deixar isso como um mistério, dependendo de como esse episódio vai terminar e quantas pessoas vão sair Daqui vivas. a pouco eu vou até abrir a geladeira dele, ver se vejo mais cabeças ali, sei lá, um coração, não sei. Eu queria deixar um recado gravado pra minha esposa, que se não aparecer até as 9 da noite, por favor, me procure. Qual? A geladeira pública ou a que fica no quarto secreto? Caralho. Depende. Mas aí, meu amigo Ivan, bem-vindo de volta. A sua participação foi muito comentada pelos nossos 77 inscritos. Maravilhoso. Na verdade, foi só minha mãe que perguntou assim, quem é esse rapaz? Esse eu não conhecia. Como eu estudei com ele desde o maternal, eu pergunto, olha o Ivan! Se ele vai voltar. Sim. Mas, pô, foi uma excelente participação. Temos muito assunto a ser tratado e outros episódios além desse, é claro. Mas a gente começou no briefing daquele outro episódio a falar sobre True Crime. E aí eu vou tangenciar a pergunta do Renato e perguntar, porque o convidado tem as honras de inaugurar aqui o assunto. Meu amigo, o que lhe atrai nesse tipo de assunto? Bom, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite de novo. Eu tenho essa atração, entre aspas, tá? Já tem tempo, tá? Eu sou formado em Direito, sou formado em História também, só que eu sempre gostei dessa questão de saber até onde o ser humano consegue ser mal. Mas não é bem... Quando você vai lendo, você não vê que a pessoa de fato é má. Ela é doente, tá? Ela tem algum tipo de problema. Só que essa questão da parafilia, de se juntar ao que a gente vai caminhar aqui, ela te traz a curiosidade de saber, cara, como que um ser humano consegue fazer um negócio desse com uma criança, com um jovem, com uma idosa, com uma mulher, com um homem, e de fato ficar de boa, porque a nossa questão aqui, nós vamos falar de serial killer, tá? É saber como eles conseguem ter a vida normalmente depois de cometer algo tão bestial. E no outro dia tomar seu cafezinho e sair para a igreja e trabalhar. Então isso sempre me ativou com curiosidade por saber como é que uma pessoa consegue se esconder nesse véu da sociedade e fazendo maldades tão extremas assim. E isso sempre me atraiu por saber que eu posso ter qualquer um aqui, até eu posso ser, não sei. Hein, Renato? Sei. Ai, porra. Cara, começou. Sabe que pode despertar a qualquer momento, tá? Às vezes é uma coisa da infância que dá um estalo, assim, um gatilho que... Cara, é o seguinte, que obviamente sem citar nomes, né? Teve uma reunião de amigos e tal, e tinha acontecido aqui em Belém um crime horrível. E a gente conversando lá, eu descobri que era alguém que eu conhecia, que inclusive estudou no colégio que nós estudamos. E assim, a sensação que me veio naquela situação ali foi exatamente essa. Como que alguém que parece
é ruim usar o termo, né? Mas enfim, parece normal e consegue, contra de certos, assim, fazer algo tão bestial mesmo, assim, uma coisa, assim, sei lá, foda. Cara, é engraçado vocês tocarem justamente nesse assunto, porque eu tava vendo recentemente um review sobre American Horror Story. Maravilhosa série. Então, pois é, eu acho que eu vou dar uma segunda chance pra ela. Eu tentei assistir, não me pegou a primeira temporada. Tu paraste em qual temporada? Na metade da primeira, assim. Dá uma chance. Exato, não me pegou a primeira. Mas quando eles falam eu acho que é a segunda, que é o Asylum. É das bruxas? Não, que é no asilo. Ah, tá, muito bom, cara. Do nazista lá, da Exato, Anne Frank, que tem aquele médico que foi nazista. Pode crer. Da Anne Frank. Sim, exatamente. Tem muitas referências da vida real. E aí eles falam no review, né? Eles contextualizam no mundo real o que teria inspirado os produtores e roteiristas da série a tratar daquele assunto, e eles falam do Joseph Mengele. E, cara, assim, sem entrar em detalhes, as coisas que aquele médico, né? Fez na Alemanha nazista foi uma coisa, assim, pavorosa. E eu tive exatamente essa impressão. Como uma pessoa consegue fazer ativamente isso. Tudo bem que a gente está aqui fazendo uma dosimetria da violência, mas assim, é diferente assim você, sei lá, cometer um ato extremo por legítima defesa e ficar mal com aquilo e, sabe, de repente destruir a sua própria vida por conta de algo que você teve que fazer num estado de necessidade, como uma legítima defesa e tal. Mas assim, eu ficava pensando isso, assim, a pessoa ativamente fez esses atos atrozes e ela ia pra casa, mano. Ela ficava de boa, era um médico, era um cara bem quisto na sociedade, assim. E eu ficava pensando isso, assim, como uma sociedade, nesse caso, né, da Alemanha nazista, consegue ficar tão doente a ponto de esse cara não ser simplesmente um cara que tem passe livre pra fazer o que quiser, mas como ele ainda é um alto cidadão. É isso, dessa sociedade, bicho, eu ficava... Mas assim, e isso... eu concordo contigo em gênero, número e grau. E a gente não pode esquecer também o seguinte, vamos tentar localizar. Nós conversávamos mais cedo sobre o Holocausto brasileiro. Quem não leu aí, tem um livro muito bom sobre isso. É uma tragédia, assim, de proporções... não dá nem pra ter a noção certa. Só quem leu o livro vai entender... que assim, existia em Barbacena, aqui em Minas Gerais, um centro em que, da forma como eram desumanizadas e tratadas essas pessoas, comparável, por isso o nome, né, ao Holocausto, mas assim, quando você vai ler a história, aquilo ali era um depósito humano, não só para pessoas que supostamente tinham alguma condição, mas inclusive para quem era indesejado. No livro você vai ver que tinham pessoas que, entre aspas, eram detidas por vadiagem e eram mandadas de trem, também de trem, e aí, fazendo aí o paralelo com os trens de movimentação dos judeus na época do Holocausto. Posso fazer uma piada depois sobre trem? Não pode? Não pode, né? Então, assim... Por favor, faça. Vamos assustar o Renato o máximo possível nesse episódio. Vai começar, olha, eu só quero deixar registrado aqui, que eu sou o que está com medo. Então, assim... tu vê essa perversidade. A gente comentava sobre, sei lá, mulheres que já não eram mais, entre aspas, quistas pelos seus maridos que queriam trocar de mulher, ou quem tinha tido filhas que perdiam a virgindade. Pronto, cara. Também. Sim. Além propriamente daquelas pessoas que tinham ali alguma condição, um verdadeiro depósito de seres humanos, assim, é uma barbárie. E como entender isso? O que esses... Por exemplo, essas obras, os estudos que vocês já chegaram a ver aí e tal, para onde que se pode caminhar, assim, para tentar pelo menos, sei lá, nem entender. O que é isso, cara? Primeiro, eu só queria retificar o início, quando eu falei sobre serial killer. Acho que a gente tá enveredando por uma questão mais não sei se eu posso falar, da maldade humana mesmo, da onde o ser humano pode chegar. Eu acho que a gente não deve, então, se fechar a um tipo de gente, que é o assassino em série, que é o mais famoso, é o mais agraciado, é o que todo mundo gosta. Não é só a gente, não. Tem muita gente que gosta. Senão não saía quilos e quilos de filme e série aí. Hoje todo mundo conhece o Jeffrey Dahmer. Eu e ele, a gente já conhece há anos, assim, enfim. Agora virou modinha e todo mundo vê e tal, bacana. Mas o porquê da fama do assassino em série? É porque justamente ele parece uma pessoa como eu, como qualquer um aqui.
é um cara que, no seu mundo obscuro, pratica atrocidades que quando tá vendo teu jornal, lendo teu café, tu vê que é uma pessoa que é conhecida tua, matou 12. Esquartejou, comeu o pedaço do cara, enfim. Então acho que a gente não sei vocês, mas eu acho que a gente não deve fechar tanto no, porque existe uma diferença que até a psicologia explica, forense, que é a diferença entre o serial killer, o mass murderer e o spree killer. Eu não sei se vocês conhecem, Não, que existe uma diferença. Por exemplo, existe um erro que é clássico, que é chamar o Charles Manson de serial killer. Ele não é um serial killer, até porque ele nunca matou ninguém. Exato. O Charles Manson nunca matou ninguém. Ele é um cara famoso, eu tô falando dele porque ele é cult, né? É um cara que, enfim, se tu entrar no Spotify e digitar o nome dele, tu ouve o álbum que ele fez. A diferença é, o Charles Manson, ele é mais considerado um spree killer. O que é o spree killer? A questão dele se tornar um spree killer é 2 ou mais pessoas e que matam aleatoriamente, saem na rua. Existem casos que se você digitar no YouTube da vida, você vê cada caso que é absurdo, cara. Absurdo. O leste europeu, ele é banhado disso, cara. Os Estados Unidos realmente tem os mais famosos, mas no leste europeu ali, cara, a Ucrânia, é pra ter uns caras ali que são muita onda. O mass murderer é aquele cara que às vezes tá com um dia ruim, e o cara, o piloto, tá com um dia ruim, tá puto, e resolve jogar o avião no chão. Foda-se, eu não vou só. Eu vou levar toda essa galera aqui comigo, porque minha vida não faz mais sentido. Então, existe uma diferença que a gente tem que ter com relação a isso, até de um pouco de explicação, porque acho que pra massa todo mundo é serial killer, e não é assim. Existem nuances muito grandes com relação à diferença entre os 3. E também a diferença entre um psicopata, né? Ou como o Guido Palomba fala, um condutopata e um serial killer, porque isso é importante para a nossa própria sobrevivência, no nosso dia a dia mundano mesmo, que é diferenciar isso, porque quando a gente pensa, a cultura pop pensa no psicopata, pensa automaticamente no serial killer, no assassino, etc e tal. Serial killers psicopatas são a esmagadora minoria. A maioria dos psicopatas sequer matam. Assim, eu vi um ranking, não sei até que ponto isso tem alguma credibilidade estatística ou científica, que o maior psicopata de todos os tempos seria o Maddox, que, salvo engano, esse é o nome dele, que foi o cara que criou o esquema de pirâmide. Madoff, né? Madoff. Madoff. Isso. Ele nunca matou ninguém, mas assim, o cara, ele era completamente desprovido de empatia a ponto de criar um esquema que gerou muitas mortes, gerou, sabe, pessoas que faliram, destruiu a vida de milhares de pessoas e vem sistematicamente sendo destruídas até hoje porque são esquemas que foram criados por ele que são replicados por outros tantos psicopatas que também nunca mataram ninguém. Então é importante também a gente tirar um pouco dessa glamorização, mas falar também sobre o problema que é importante. Faz parte do nosso dia a dia, né? E, na verdade, eu já vi sobre essa questão da grande porcentagem de psicopatas que existe nas grandes corporações. Sobre tem um documentário no Netflix que, se quiser, paga nós. Paga nós. É bem interessante porque ele pega esse ponto de como ele se posicionava e como ele entre aspas, não sei se essa é a palavra certa, gostava do status ou do ponto de poder, do que ele significava. Pô, o cara era ouvido em audiências de regulamentação, o cara era... E assim, vai mostrando na série que ele tinha, se eu não me engano, era em um andar de cima aquilo que era a fachada, digamos assim, da agência dele, dos investimentos dele, e embaixo toda uma estrutura em que, assim, só tinha determinados registros que ele não investia em porra nenhuma, aquilo era uma pirâmide, né? E que ele sabia o que estava acontecendo. As pessoas que são entrevistadas lá sabiam o que estava acontecendo, até certo ponto, cada um ali provavelmente assim na segregação ali de sua função, e que não era algo, era algo proposital. Ele sentia, ele fazia aquilo que, enfim, que saiu destruindo um monte de vida, né, cara? Sim, inclusive é uma coisa que eu queria dar um passo atrás, já que a gente iniciou de uma forma diferente, que é tratar da questão da banalização da maldade. Porque também uma outra confusão que acontece, o Ivan também pode concordar comigo, eu acredito que seja o caso, que a gente também é uma espécie de romantização, dizer assim, não, qualquer ato de maldade é só porque essa pessoa é um psicopata, ou coisa...
Mas existem contextos que eles podem te fazer levar a cometer atos de crueldade de pessoas que seriam consideradas normais, né, sempre também com muitas aspas, se o contexto fosse diferente. Eu lembro da questão, eu quero trazer a questão aqui para a bancada, da questão do Eichmann em Jerusalém, não sei se... Sim. Eu acho muito importante isso, porque... Foi, pô, eu li pro meu TCC, que, por sinal, foi muito polêmico, mas depois eu conto sobre ele. Continua. Então eu vou só dar o start aqui, eu acho interessante trazer essas questões, porque é justamente isso, assim, quando você tem acesso ao que foi o Eichmann, né, assim, aquele cidadão completamente medíocre em várias acepções, assim, ele era o cara do meio mesmo, assim, era um burocrático era um total. burocrata que tinha família, que tinha os filhos, saía de casa, ia pro trabalho dele, mas o trabalho dele era mandar pessoas para as câmaras de gás e tal. Mas, pô, mano, se quiser que abrir... Não, a questão da polêmica foi o quê? Eu sempre fui um amante da história. E eu fiz direito e o meu TCC foi em Direito Penal Internacional. E qual foi o meu tema? Foi justamente sobre a ilegalidade das condenações no Tribunal de Nuremberg. Pô, interessante. E eu tive que ler Eichmann 00, é um dos meus temas. Eu li também A Banalidade do Mal, não sei se você já leu esse livro, também da Hannah. Muito bom. A Hannah foi uma das judias mais odiadas pelos judeus, não sei se vocês sabem. Não sabia disso. É mesmo. A Hannah foi justamente porque ela tentava justificar essa questão contra os próprios judeus. Faz sentido. Mas assim, eu tentava defender não. Eu expus de uma forma extremamente positivista que todas as atrocidades que foram cometidas, e aqui ninguém está negando, tá? Foram maldades, foram coisas surreais que aconteceu ali, mas que não existia uma pena para aquilo. A minha questão era o quê? Só me engano no próprio... Perdão, rápido, pode te cortar. Eu também li, acho que uns dois anos atrás, o Eichmann em Jerusalém, e uma das questões era que a própria conceituação de crime contra a humanidade não existia. Não existia, mas era isso. Entendi. Genocídio, crimes contra a humanidade, isso não existia. A gente, os que conhecem o direito penal, sabe que você não pode criar uma lei para condenar um crime pretérito. Então como é que você vai condenar um cara por crime contra a humanidade se essa lei, esse artigo não existe? Você não pode condenar alguém, olha, eu vou criar essa lei para te condenar pelo que tu fizeste lá atrás. Não, porra, isso não existe. Isso nunca existiu. Quer dizer, estamos falando de direito moderno, que a gente tá? Direito estamos moderno, falando agora, é isso. Não, assim, eu acho que o ponto interessante que você está falando é o enfoque positivista, né? É a coisa assim, foi bem positivista. Sim, aí minha professora falou, monografia, olha, poxa, bora mudar, fica meio pesado e tal. Mas não mudou. Porque... Eu tive que dar uma porra, foi foda. Mas a gente entende. O meu TCC também foi um desastre. Olha, eu lembro sobre isso. Porque foi polêmico também. Quando tu estás falando dessa questão dele como medíocre, eu lembro de uma passagem do livro, que era assim, ele chegou em um determinado local, eu não vou lembrar exatamente qual era a cidade lá, enfim, e ele estruturou um departamento lá, em que as pessoas, o judeu entrava, tinha registro, não sei o que e tal, e se eu não me engano, a expressão que ela usa é assim, entrava como cidadão, com suas posses, com suas propriedades e tal, e no final, assim, tudo já tinha sido tirado dele, assim, tudo, assim, o cara perdia tudo, já não tinha mais história, não tinha propriedade, não tinha nada, e era encaminhado para essas... e assim, o que o Eichmann achava que ele tinha organizado algo maravilhoso em termos burocráticos para resolver um problema burocrático, e ele não conseguia entender que ele estava tirando a vida de alguém, despindo alguém de sua vida propriamente dita antes, inclusive, de fazer a merda final, digamos assim. Eu entendo que tu tá falando sobre o ponto positivista, mas uma coisa sempre me chama a atenção nisso, que é assim, de fato, talvez também ninguém pudesse ter imaginado que aquele ponto ia chegar. Eu entendo que, sob o ponto de vista positivista, é muito complicado, mas eu também entendo que, sob o ponto de vista histórico e ali do momento, é dizer assim, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Isso não pode ficar assim. Isso não vai ficar assim, porque foi isso, assim... exatamente isso. Não pode e não vai. A gente tem que dar uma resposta pro mundo. Eu acho assim, na minha concepção, não é nem só uma resposta, é assim, cara, isso não vai ficar assim, não pode. Mas enfim, isso aí é uma outra... Não, mas eu acho o debate bem interessante. Porque eu digo assim, é que nem assim... É uma perspectiva bem interessante. Isso, não. E bacana, porque a gente tinha conversado sobre isso, acho que uma vez, no privado, porque, até no assim, grupo desculpa, e tal. antes que venha alguém falar que a gente está passando pano para crime de guerra, ninguém está falando disso. É uma questão jurídica, isso. De fato, assim, é uma discussão muito interessante, eu gostei. O pressuposto
tudo aquilo existiu, barbárie, desumanização, absurdo, holocausto, tudo, tá? Aí sobre esse outro ponto de vista, é um fato, eu lembro ela escreve isso, inclusive, dizendo que esses conceitos desses crimes, eu acho que era genocídio também, genocídio e crime contra a humanidade não existiam, entendeu? E assim, de fato, se a gente for olhar sobre esse paradigma, eu lembro só quando eu li esse livro, cara, eu só fiquei assim, cara, mas tem que fazer alguma coisa. Não tem jeito. Vai ter que fazer. Assim, eu acho que o que me preocupa como ser humano, um ser humano do século XXI, Que nasceu no século XX. que nasceu no século XX, que teve todo o contexto histórico de tudo que aconteceu nesse século, o que me assusta mais até do que o Holocausto, foi o conceito de genocídio como crime não ter sido regulamentado até então. Sim. Porque se a gente for começar a puxar pela história, e aí a questão do massacre dos indígenas americanos, inclusive norte-americanos, nem vou entrar na questão brasileira para não polemizar demais, porque o próprio Estados Unidos, que foi um player muito, muito impactante na Segunda Guerra Mundial, ele promoveu um massacre muito, muito semelhante das populações indígenas na sua expansão para o oeste. Assim, eu vi um vídeo recente agora, comentei com as pessoas mais próximas, Terra Selvagem, não sei se vocês já viram esse... É um drama, ocorre um assassinato lá, o Gavião Arqueiro e a Feiticeira Escarlate vão investigar. O Jeremy Renner e a Elizabeth Olsen. Mas assim, o contexto do filme, para mim, ele é muito mais pungente porque é uma região gélida, completamente inóspita. E aí você tem uma população nativa americana ali e eles martelam de uma forma muito singela. Assim, o filme é muito, muito redondinho, assim, mas ele te faz pensar. Essas populações, elas, além de serem exterminadas, os poucos que restaram, eles foram sendo empurrados por uma parte que ninguém queria. Inclusive tem uma cena muito importante, interessante do filme, que eu sempre comento quando eu falo sobre esse filme, que o personagem do Jeremy Renner está conversando com um cara e o cara começa assim, porque aqui não tem nada, aqui é só neve. Ele pega assim a neve, aqui é só neve, aqui não acontece nada, não sei o que, a gente enlouquece, não sei o que. Aí ele fala assim, tá, algo assim, mas você veio pra cá por sua escolha. A família da minha esposa, porque a esposa dele é indígena, ela veio pra cá porque as tribos ameríndias foram sendo empurradas para essas regiões que ninguém queria. O que me assusta é o ponto ter sido tão próximo de nós. Assim. Eu não estou, obviamente, desmerecendo o Holocausto dos judeus, dos ciganos, dos homossexuais e de todas as pessoas que morreram nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. A questão é assim, por que foi tão recente, sabe? Por que a gente, como sociedade, não debateu isso antes? Eu acho que é interessante essa questão, mas eu acho que foi mais pela falta de comunicação entre nações. O genocídio indígena nos Estados Unidos. Alguém sabia disso? Não. Ninguém sabia disso. Eu acho que veio... Isso deveria ter nascido ali, por exemplo, uma guerra mundial, como a primeira, que também não tinha tanta comunicação entre eles, mas não houve essa questão contra o ser humano. Foi uma guerra. A Segunda Guerra Mundial, nesse intervalo aqui, aconteceu uma coisa chamada Holodomor. Eu não sei se vocês já ouviram falar. União Soviética. E eu não tô, pelo amor de Deus, sem política nessa questão, tá? O Holodomor, ele foi algo tão grotesco quanto um holocausto. A ponto de pessoas na Ucrânia matarem pessoas e venderem pedaços tão grande era a fome. Por quê? Porque Stalin tirou todo o sistema de meio de produção da Ucrânia para alimentar a Rússia. Então isso daqui, esse espaço ficou numa fome tão extrema que eles tiveram que se matar entre eles e vender. E milhares de pessoas morreram numa questão dessa. Nunca ninguém falou. Na verdade, poucas pessoas sabem disso. Eu não sabia. É o Holodomor. Sim. Aí depois veio... O Tribunal Penal Internacional ele surgiu justamente para a Segunda Guerra, porque eu acho que já tinha uma interação maior. Primeiro porque o mundo estava em guerra, né? O mundo tinha acabado, na verdade. Se eu não me engano, a Liga das Nações começa ali, não é isso? O tratado de... Como é o nome de paz que tem hoje, nós temos? Não vou lembrar. Enfim, foi em 46. A ONU,
A Liga das Tudo Nações surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, dada a maldade que aconteceu ali. Tu me permites, assim, e eu concordo contigo, inclusive sobre essa questão do desconhecimento. Pô, cara, eu posso estar falando uma enorme merda, mas assim, eu entendo essa questão da ausência de comunicação, dessa ausência de conhecimento, só que a colonização, assim, o exercício desse imperialismo para as colônias, que tu nem falaste, inclusive, né, de América do Sul, África, coisa parecida, Sim. ela é anterior, não é isso? Sim. Pois é. Eu não sei, a ideia, e aí é o interrogação, e aí fonte Arial 12, às vezes me parece que tem esse componente, esse desconhecimento, mas tem muito mais assim, cara, não foi tão próximo, não foi com a gente. Então quando foi no quintal da minha casa, aí, pô, beleza, aí agora vamos fazer diferente, porque agora a gente tem que dizer que não pode desumanizar, que não pode dizimar. Será? Não sei. Fonte Cara, Arial mas 12. existe um jargão na história que é assim, a história ela é contada pelo vencedor. E se a gente for explanar por esse lado, e formos ver os heróis que nós temos aí na nossa história, e formos a fundo na história deles, a gente vai ver que o cara não é tão herói assim. Vocês conhecem a história do Churchill, né? Um grande herói britânico, mas o cara era racista, o cara indiano nem era gente pra ele, mas o cara é um herói. O cara é um herói de guerra. O cara venceu a Alemanha nazista. Gandhi batia na mulher. Eu acho que existe essa questão da Segunda Guerra, essa questão de terem criado esse Tribunal Penal Internacional, o Tratado de Roma, várias coisas pós-Segunda Guerra, é porque foi um negócio que abrangeu, cara, bicho, o mundo todo, cara. Como é que tu consegue montar uma máquina de guerra que mata? A gente tá falando só de judeu, não vamos nem unir, como tu falaste, os indesejados. Pra eles, tá? Homossexuais, comunistas, ciganos, enfim, tcheco, enfim, todo tipo de gente que ele achava que era... Mas 6 milhões, cara, como é que tu consegue matar 6 milhões de pessoas? Bicho, é muito... E se tu leres, cara, a caminhada deles, porra, os caras criaram... A gente vai criar, bora ver como é que a gente vai... Porra, a gente tá gastando muito dinheiro com bala matando esses judeus aqui. Bora tentar um negócio... Porra, bora criar um caminhão que faz um gás aqui. Pá, porra, mas a gente tá gastando caminhão, porra. Rapaz, os caras vão pensando em coisas assim, até criarem as câmaras. Rapaz, é uma viagem, cara. Mas é aquilo que a gente, assim, inclusive, tava comentando, como se fosse algo pra resolver um problema burocrático. É isso. Sim. É isso que tu falaste do Eichmann. Absurdo, absurdo. Ah, tá isso assim, tá. Eu lembro, inclusive, e aí, pô, cara, se eu estiver falando uma merda, quem puder corrija. Inclusive, eu lembro que é o seguinte, a Hannah fala no julgamento no Eichmann em Jerusalém, isso me toca bastante porque, assim, eu tenho um filho autista, e ela fala que as políticas de extermínio, digamos assim, elas começam com os também, né, com os dentre outros, né, não quistos, digamos assim, ou subhumanizados, com os portadores de necessidades especiais ou doentes mentais, com câmaras de gás muito antes, porque, assim, eles começaram a pegar esse pessoal e... Mas aí tu vai pra mentalidade do europeu à época. Olha uma coisa que era extremamente normal. A eugenia. Uhum. Sim, sim. A eugenia não era uma coisa de nazista, de alemão escrotão aqui nazista, não. Aquela A cicatriz, eugenia era uma parada que tava ali, pô. que é aquela cicatriz na história da ciência, né? Uma cicatriz, mas não era do alemão escrotão nazista, matador de judeu, não. A eugenia era um negócio ali normal. Era tratado como ciência mesmo. Ciência, assim. cara. Nós conversamos... Lombroso e os cacete Tranquilo. e tal. Nós conversamos mais cedo sobre um outro livro que tem, que é O Homem dos Pedalinhos, que é Mais cedo não, na semana passada. Ah, é verdade. Que é a vinda de um... Editor resolva isso. De um piloto, ele era letão, né? Enfim. E ele vem pra cá e depois ele é acusado como um criminoso nazista, né? E o livro, ele enfoca a posição do Estado brasileiro, porque assim, ele vem pra cá, ele começa a exercer, segundo o que afirma o livro, ele é o primeiro que coloca pedalinhos na Lagoa Rodrigo de Freitas, lá no Rio de Janeiro, ele não inventou pedalinho, mas ele colocou lá. Então ele começa a ter ali um conhecimento, começa a sair na mídia e tal, e algumas pessoas da comunidade ali dos judeus começa a puxar as coisas e acusam ele de ser um criminoso de guerra, um criminoso nazista. Um dos enfoques que o livro dá é a política de imigração do Estado brasileiro no pós-guerra. E há ali relatos de documentos oficiais em que essa escolha do imigrante europeu branco católico com um determinado tipo de formação deveria, ainda que não pudesse, e salvo engano uma passagem tem isso, não pudesse ser posta em lei, deveria ser priorizada. Porque isso supostamente
melhoraria o que se teria aqui de desenvolvimento de raça social, enfim, o que quer que vá lá que isso signifique. Então é como vocês estão falando, isso é uma chaga que tá lá, isso tá no livro, isso é uma pesquisa de, acho que é mestrado, é doutorado de um aquele autor fenômeno de embranquecimento da população brasileira que era tratado também como ciência, né? Aqui as favelas do Rio são compostas por isso, lembra? Quando querer branquear aqui o centro, não. Bora, manda os negros tudo pra cima, sobe o morro. Mas bora voltar ali para aquilo que, digamos assim, inspirou essa pauta. Precisamos, porque se a gente continuar nesse ritmo, tu vai falar daqui a pouco no fim da infância. Quem é já do canal... Que foi inspirado nos dirigíveis, não, nos balões que ficavam ancorados ali em cima de Londres. Segunda Guerra Mundial, tem tudo a ver. E, mais uma vez, eu sofro bullying por causa ou de Double Dragon ou de O Fim da Infância. É porque já tá virando meio que tipo um meme do canal, né? O canal já tão novo já com esses memes. É o Renato falar de Double Dragon ou de Fim da Infância. Rapaz, olha, o cara que fala muito do Fim da Infância tem um negócio traumático. Então, na verdade, tu pode ser aqui o cara que pode matar a gente, colocar na geladeira. Rapaz, olha, é verdade. Não sou eu que conheço a fundo. Os caras falaram de uns nomes aqui, por isso que é bom a gente voltar. Os caras falaram de uns nomes aqui que eu nunca tinha ouvido falar. Então, o inocente da história sou eu. Eu vou voltar a perguntar pra vocês. E aí, do que vocês leram, do que vocês viram, do que vocês conhecem? Quem foi o maior filho da puta? Ivan dividiu bem a questão. O Ivan dividiu bem. Uma filha da puta que pisou nessa porra dessa terra. O Ivan dividiu bem aquela questão do cereal, mass e Spree. Beleza. Vamos tentar diminuir, porque, enfim, nós somos um canal de internet e, infelizmente, tem muita gente que gosta da glamorização das séries em relação a serial killers. Então, pra vocês dois, top 3. Quem foram os piores filhos da puta que vocês... Cara, assim, existe uma divisão entre os que mataram mais, mas pra mim, com relação à maldade, é o jeito. Sim. E vítima, tá? Porque existe o relato de um thug. Se você já ouviu falar, a tal da Thug Life que tem nos Estados Unidos surgiu de um nome de um serial killer indiano, chamado Thug, que tinha uma gangue que matou, meu irmão, eu não lembro agora, mas foi a maior quantidade de gente. Eu não sabia, cara. Sabe o Thug Life? Aquele meme, né? É um indiano, aquele meme, o Thug Life e tal, caralho. Ele vem nesse brother aí, pica aí, que tinha uma gangue que... Mas, cara, eu vou te falar, em quantidade e... Estamos falando agora de contemporâneo. Para os que não sabem, em quantidade, Colômbia. Sim. Por favor, para o leigo. Cara pica, chamado Garavito. Uhum. E as vítimas também, né? As vítimas. Não, peraí, eu vou falar de novo. Por favor, pro leigo, porque vocês estão na área de vocês. Eu tô com medo. Mas especifique, por favor. Colômbia, Garavito, não compreendo. Sim, por favor. Pode falar. Cara, foi um serial killer. Foram quantos? 100 e? Não, 200 e 200 pouco. 200 e pouco. Cara, a maioria é criança, assim. Caralho. Tipo, cara, assim, tudo bem que aí tem o contexto histórico, geográfico, geopolítico, que é justamente isso, né? Na Colômbia, sei lá, foi o quê? Primeira metade do século XX, né? Uma coisa assim. Engraçado que ele não é muito bem lembrado, né? Inclusive tem essa coisa... Porque assim, o true crime, né? Antes da gente começar a elencar os serial killers, tem uma coisa meio estadunidense, né? Assim, né? A gente... Eu acho que veio mais dessa questão dos Estados Unidos, porque eles criaram o FBI criou esse departamento. Sim. Então, a maioria dos conhecidos são de lá porque realmente foram catalogados. Houve ali uma especificação. Foi, isso. Um crescimento. Entendi. Então, os conhecidos são esses, famosinho hoje, Jeffrey Dahmer, o Ted Bundy, acaba que como o Johnny se Gacy. tivessem criado uma categoria em que os outros vão se encaixando ali, tipo... Eles deram essa classificação, né? Eles criaram uma ciência forense que se interconectou com a cultura pop, que foi muito prolífica para o que a gente entende hoje como true crime. Tanto é que eu defendo, cara,
defendo é uma palavra tão errada. Escroto. Mas eu defendo o Brasil como uma pátria de serial killers tão forte e pungente quanto os Estados Unidos. Só que é o matador do morro, cara, sabe? É o cara que, sabe, é o assaltante de banco que sempre executa a vítima. Só que ele não tem essa glamorização que um serial killer teria, assim, né? A parafilia é alguma coisa sexual que ele tem que o leva a cometer o crime. E o Jeffrey Dahmer mudou um pouco, tá? Mas normalmente eles tiveram algum trauma muito grande na infância. Existia um cara na Colômbia chamado Pedro Alonso Lopes. Ele foi condenado pela morte de 115 pessoas, mas ele confessou mais de 350 mortes. De crianças entre, acho que 9 e 15. Meninas. E ele falava que o que ele gostava mais de ver, e ele só matava de manhã, que ele gostava de ver o brilho da criança, o brilho dos olhos da menina sumirem. Lindo isso, né? Pra te ver o nível de parafilia de um ser humano. Só que como aqui na América do Sul, bom, eu não tenho toda a conhecimento, não sei se vocês... Se existe algum país da América do Sul que ele tem pena de morte, não sei, tá? Não foi, e eu acho que o Pedro Alonso Lopes, ele, numa das saídas da prisão, ele não voltou mais. O Garavito ainda ficou preso. Mas são penas de... O cara é condenado a 105 mortes, aí pá, 30 com 20 anos ele sai. Então eu acho que os Estados Unidos é mais pela criação de um departamento dentro do FBI para estudar essa mente, que por sinal começou com um assassino em série chamado Edmund Kemper, chamado o Gigante Louco, sei lá, vários apelidos, que ele se entregou, tá? Ele matou a mãe, primeira vítima dele, cortou a cabeça, fez sexo com a cabeça dela, xingando, depois chamou a amiga da mãe, fez a mesma coisa, né? Matou, pregou e tal. E ele começou a ter essa questão do porquê. A mãe dele sempre humilhava ele desde criança. Chamava ele de tudo. Palavras pejorativas como retardado, tu não serve pra nada, tu é um lixo, blá, 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 blá. E isso vai. Na cabeça de uma pessoa que tem algum tipo de distúrbio, isso vai. Até que ele estourou. E ele começou a fazer o quê? O modus operandi. Eles têm todos um modus operandi, outra coisa. Pegava o carro e dava carona. Para terreno fértil. Aqui nos Estados Unidos. A pessoa pede carona lá, universitário e tal. Então o que ele fazia? Ele pegava normalmente universitários da faculdade e o campus da universidade, eles davam um selo para mostrar que o carro era de lá, então... passava credibilidade, porque a mãe dele trabalhava na universidade, então ele tinha o carro, então era fácil, ele dava carona, pegava, levava as meninas, matava. Ele era o cara que às vezes aparecia, conversava, pá, saiu notícia, morreu mais uma, ele tomando um cafezinho, e a polícia investigando, ele falou, mas o que aconteceu? De novo mataram? Ele tava lá conversando com os policiais, até que ele se entregou, cansou, sim, se entregou. E ele foi um dos caras que colaboraram para esse estudo da mente do assassino em série. Tá? Ele tá até hoje vivo, contribui, ele trabalha lá na penitenciária onde ele tá preso, prisioneiro modelo, né? Condenado modelo, desculpa. E ele contribui, e ele sempre contribuiu com isso, de tentar explicar para a polícia como é que funciona a cabeça de um cara desse. Não é e o interessante disso, cara, é tu ver que só mudando um pouco, tu vê os contos de fada. Muitos deles têm origem em assassinos em série. O Lobo Mau, da Chapeuzinho Vermelho, ele foi um cara, eu acho que foi na Alemanha, que era um cara que pegava crianças e estripava a criança e deixava lá no meio do mato. Só que, porra, na mentalidade daquele cara, da população de lá, não é obra de um ser humano. Pô. Sim, é do monstro, né? Do lobo. Aquilo é coisa de um louco, de um lobo, de um monstro, de um animal. Só fazendo um parêntese rápido sobre a Lady Killers, porque, salvo engano, tem a história do que seria a primeira assassina em série mulher, né? Que é justamente da Idade Média. Então, assim, só que aí no caso, como era justamente uma mulher, qual é o link? Elizabeth Bathory? Eu não lembro o nome dela, que é justamente a questão da bruxa, né? Só que assim, hoje ela seria o que a gente entenderia como viúva negra.
Ela casava, o marido morria, e aí ela ia adquirindo cada vez mais poder, e é interessante, sim, que a mulher era uma tremenda estrategista, assim, porra, a gente tá falando de idade média, no máximo idade moderna, e a mulher, ela tinha um prestígio absurdo, ela era uma lady, acho inclusive que a história dela tem a ver com o nome final do livro, que é justamente isso, assim, a mulher, ela conseguiu um poder e prestígio tão grande, só que, obviamente, como era mulher, a gente tá falando de uma sociedade machista da época, bruxa. E aí faz esse link com o que tu estás fazendo, com o que tu estás falando. Assassinos em série sempre existiram, só que eles entravam no imaginário popular. Eventualmente como lobos, eventualmente como bruxas. Tem um caso de uma mulher chamada... O apelido dela é Condessa de Sangue. Ah, não, essa é outra. Não, essa que eu mencionei é uma... Eu sei dessa história, é outra. Elizabeth Báthory, mas essa é do caralho também. o nome dela. E ela tinha uma questão da juventude. Isso, é. Né? Então ela começava a matar as criadas e tomar banho com o sangue dela. Sim. Que era pra manter para manter a pele alva e tal. Matou. Caralho, mas matou pra caralho assim, até que o pessoal começou a sentir falta das... Olha como é a questão social, né? Sim. É, uma serviçal. Então, esperou morrer não sei quando até descobriram. E ela não foi condenada à morte. Ela foi presa na própria torre lá, o quarto dela e... É como se fosse um spin-off de Succession, entendeu? Assim. Caralho. Fez muita cagada e no final acabou de boa. Cara, se tu vê, bicho, a vida desses caras é uma loucura. Essa aí queria, porra, beleza, e achava que o sangue da jovem fazia bem. Então, meu irmão, ela tomava, passava no rosto e tal. Esse outro, esse é de Kemper, tem a questão mais do ódio que tinha da mãe. Tem um cara, bicho, eu vou te falar, pra mim, é o que eu te falo, que tu me falaste, top 3, assim, pra mim tá no top 3. Um cara chamado Andrei Ticatilo. Só ressaltando, não é no top 3 em qualquer conotação positiva, pelo amor de Deus. Não, claro assim, que não. Assim. Das piores coisas, assim, que... Entra enfim. no que a gente falou no início do episódio, assim, pra gente entender como são esses mecanismos, né? Como opera um tipo de mente dessa e como isso reflete no nosso dia a dia como sociedade. Porque essas pessoas, assim, não estão num outro mundo, Sim. sabe, fictício, Normalmente, acima de qualquer suspeita, o cara tá ali do teu lado. Tá ali do teu lado, cara. Cara... E não tem um isso, detalhe. olha. Pra gente que é do direito, eu não sei se é da doutora Rosângela ou do doutor Guido Palomba, que eles têm uma frase que me marcou muito, que eles falam assim: onde você encontra muitos pedófilos? Onde tem muitas crianças. Onde você encontra muitos psicopatas? Onde tem poder. Então, assim, ambientes corporativos, ambientes de poder, do judiciário, do legislativo, do executivo, e eu não estou falando de juízes, parlamentares e cargos eletivos do executivo, eu estou falando de toda a estrutura desses entes da União, inclusive todos os estamentos. O percentual de pessoas que provavelmente têm algum tipo de personalidade antissocial, ela é desregulada do restante da população. Porque às vezes a gente fala assim, porque 3% da população mundial é psicopata. Pô, 3% é pouco. Claro que quando você fala de 8 bilhões, 3% ainda é muita coisa. Só que em casos específicos que envolvam religião estamentada, né? Assim, estrutura de religião, enfim, nem quero entrar nessa questão, mas todo tipo de relação de poder. Relação de poder, você tem um percentual muito maior de pessoas que poderiam ser diagnosticadas com transtorno de personalidade antissocial. Que não significa, a gente já mencionou isso no episódio, que são serial killers ou que em algum momento irão matar. Te juro, bicho, não é possível um ser humano em sã consciência achar que é normal, cara. E aí vem pra questão do poder e da psicopatia. Tu vê, cara, um político desviando verba de merenda escolar. Uhum. É porque não tem sangue. Não tem sangue que eu te falo pra chamar a atenção do cara esfaquear outro. Mas, cara, tu tira lanche de criança, tu tira... Bicho, isso é coisa de... Não é possível, bicho. Não é de uma pessoa normal. Claro que a gente tá tratando aqui de um assunto mais específico, que é a questão do assassino em série. Mas é mais pegando o que tu falaste
da grande porcentagem, e isso tem números, né, em grandes corporações, e normalmente no topo das grandes corporações, os caras são mesmo. Porra, mas tu vê um cara que faz uma merda dessa, assim, que desvia da saúde, que desvia... O cara tá vendo que vai morrer um monte de gente por causa dessa merda. Tu vai deixar um monte de criança sem comer por causa de uma merda dessa. E tu tá cagando, então é o cara que não tem empatia. E é engraçado É o cara que não tem empatia pro ser humano. Não é como se ele não tivesse o controle de todo as cadeias de acontecimento. Ele sabe ativamente que as ações dele vão provocar determinada consequência. Tipo assim, é uma via reta, assim. Isso vale, por exemplo, também, sem querer entrar em política, sobre a questão dos agrotóxicos, que a gente tem um problema aqui principalmente no Cone Sul, de muitos agrotóxicos que eles já são claramente fontes cancerígenas, eles não são utilizados em boa parte do mundo, e assim, as nossas autoridades executivas e legislativas, que, não, tipo assim, e a gente como cidadão não tem o controle sobre se aquela verdura supostamente saudável, ela teve a fruta, a verdura e etc, teve a ação daquele agrotóxico ou não, mas os nossos dirigentes têm. E aparentemente eles não se importam. Eu não digo todos, assim, eu também não quero entrar naquele papo antipolítica. Isso não é um papo antipolítica. Isso aí é uma questão de a gente evidenciar, assim. E mais uma vez, isso não é de hoje, porra. Não é de hoje. É um assunto velho. Passou de direita, de esquerda, do centro, de cima pra baixo. Todo político, ninguém cuidou dessa merda ainda. Sim. Exato. Eu vi um estudo há uns anos atrás, eu não vou lembrar detalhes, que impacta diretamente na nossa realidade, de nós três e de todo mundo aqui da nossa cidade, que é o seguinte: por conta dos grandes projetos de extração mineral, tem tantos elementos nocivos para a saúde humana sendo despejados na água há décadas, que a taxa de pessoas que desenvolvem câncer em cidades do Rio Amazonas e foz e afluentes, ela está começando ou já está há um tempo acima da média de outras populações brasileiras. Então, assim, meio que assim, a gente está bebendo água e comendo peixes e toda aquela cadeia alimentar natural, fruto de projetos que a gente sequer tomou conhecimento. Eu tenho uma parte da família no Amapá, e eu sempre ia lá, a gente aportava no Porto de Santana, eu via aqueles projetos de extração de bauxita. Meu amigo, tudo isso está sendo jogado no nosso ecossistema, a gente está consumindo isso e provavelmente a gente vai ter uma expectativa de vida menor do que se a gente não tivesse no literalmente ralo desses grandes projetos, sendo que sequer a gente é beneficiado disso, sabe? E eu não quero também entrar num papo ambientalista, mas isso é um fato, assim, sabe? É um fato. E essas pessoas, elas têm conhecimento disso, só que aí não é tão hollywoodiano quanto você enfiar uma faca numa pessoa, entendeu? E aí por isso que passa despercebido. Continua lá da história. Ah, galera, assim, era do Chikatilo. Burocrata, como o Eichmann. Só que ele trabalhava pro governo soviético. Ele tinha um problema sério de disfunção erétil. E ele tentava sempre coisar e não levantava a pipa, né? A pipa do vovô não subia na hora. E ele começou a ir atrás dessas crianças e, normalmente, o modus operandi dele começava em terminais de trem. Ele levava e ele tentava fazer sexo. E numa dessas ele não conseguiu e ele começou a esfaquear a jovem, ou o jovem, enfim. Quando o sangue, isso ele explicando, quando o sangue pegou nele pela primeira vez, o calor do sangue, ele ejaculou. Então ele sentiu prazer pela primeira vez com o contato do sangue. Aí, se o cara gosta de sexo, se o cara gosta de sentir o prazer, e o prazer dele veio através disso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer mais vezes. E foi assim. E ele pegava no terminal, levava pro mato e esfaqueava a parte íntima da menina, do menino, enfim, até ejacular. E ele tirava os olhos da pessoa. Porque tinha uma crença de que aquele o último olhar da pessoa, ele marcava. Então ele tirava os olhos para ninguém saber quem era ele. Isso é uma crença que eles tinham lá, né? Eu acho que ele era da Ucrânia. Rostov. O açougueiro de Rostov.
Quem quiser pesquisar o Açougueiro de Rostov, Andrei Tikatilo. Em certa medida, ele lembra um pouco o Maníaco do Parque, né? Sim. Que o Maníaco do Parque tem disfunção erétil também. Até hoje, inclusive. Ironicamente, ele foi casado depois de ter sido preso, o Maníaco do Parque. E a esposa se divorciou dele porque disse que ele era muito estranho. Caralho. Olha o nível da outra louca. Pode estudar isso daí também. Pois Caralho. Vamos investigar essa daí também. Mas, cara, assim, falaste sobre o que seria o top 3 em algum momento do episódio. Eu não tenho como fazer o ranking aqui de cabeça, mas sempre que eu penso em serial killers, alguns me saltam aos olhos e alguns me atormentam, assim. Eu queria falar muito rápido, devido ao avançado da hora, sobre o Holmes, que ele é, inclusive, considerado por alguns o primeiro serial killer dos Estados Unidos e tal. Assim, alguns assassinos, eles nos chocam por conta dessa questão, assim, de... Da brutalidade e tal. Mas o Holmes sempre me chocou pela frieza dele, da forma como ele conduziu a vida dele toda. Assim, o cara mentiu, primeiro, sobre absolutamente tudo, sobre o que ele era e sobre o que ele fazia. O cara consegue, num primeiro momento, por exemplo, se mudar para um prédio, ele fica no que seria uma farmácia. Depois, a dona dessa farmácia some, ele começa a ganhar dinheiro, ele compra um terreno ou um prédio na frente, ele constrói um hotel. Meu amigo, esse hotel, ele é literalmente, na vida real, uma fábrica de morte. Porque ele constrói, e é muito interessante saber sobre a vida do Holmes em detalhes, sobre... Primeiro que Holmes não era o nome dele, já começa por aí. De tanto da mentira. De tanto da mentira. É outro tópico do serial killer, eles são mentirosos compulsivos, eles convencem mesmo. Era muito interessante, porque a gente está falando de uma época assim, completamente pré-tecnológica como a gente entende da tecnologia hoje. Mas ele conseguia construir esse prédio, esse hotel, com dutos de ar para inocular venenos, para desacordar as vítimas, levava para o porão, desmembrava, queimava, desossava. Até aí, a gente está falando de uma coisa muito genérica, mas uma coisa que me pegou muito no Holmes é assim, porque como todo serial killer não, mas como os serial killers, como a gente entende, como a la Ted Bundy, ele era um cara muito, muito carismático, ele era um cara muito envolvente. E uma história que me pegou muito assim no Holmes foi que ele, em algum momento, ele tem uma assistente, e essa assistente era casada. E aí ele começa a se envolver com uma assistente. Então a gente está falando de um cara que começa a se envolver com uma mulher comprometida. Ele consegue seduzir essa mulher, e assim, o então marido, ou namorado, eu não lembro exatamente, mas eu acredito que seja marido, ele amava tanto essa mulher que ele dá um tempo para ela, tentar entender que ela estava passando por uma fase e tal, e isso a gente está falando de 1920, ou algo até para os tempos mais pretéritos. Mas ela está engajada, porque afinal de contas ela tinha encontrado o príncipe encantado dela, um cara envolvente, Holmes, cara com hotel e tal. E aí depois de passado um ano, o ex-marido, que ainda se considerava como, diz assim, não, desisto. Você quer ficar com ele? Fica. E aí ela fica. Só que o Holmes, ele se cansa dessa mulher. E aí o que ele faz? Ele mata ela e vende o esqueleto dela para uma faculdade de medicina. Tipo assim, olha o nível de... É pecado rir. Mas então entende o nível de frieza de um cara desse, assim. O cara seduz a mulher, ele sabe que a mulher ainda tem uma pessoa com quem ela se correlaciona, ele mantém ela viva, se envolvendo com ela, a pessoa com quem ela se relaciona desiste dela, e quando essa pessoa desiste dela, ela posso matar. Mata e simplesmente, meu amigo, descarta o esqueleto. Ele desossa. Só para concluir sobre o Holmes, ele tinha um notório ajudante. Esse é até mais engraçado, não sei se sabe, deve saber. Porque esse é engraçado. Porque ele tinha um notório ajudante. A gente tá rindo sério, viu, galera? Riso com respeito. Riso com respeito. Eu não estou rindo.
Ele tem um notório ajudante que ajuda ele em vários esquemas dele. E aí, de repente, olha só como ele lembrou, pano rápido, assim, uma mulher que assassinou o marido, e ela se fazia de vítima. A Polícia Civil desse estado e tal, eles montaram a Operação Capciosa para capturar essa mulher, porque eles já tinham sacado que ela era a mandante do assassinato do marido. Eu tenho a impressão que se a polícia dos Estados Unidos tivesse sacado o Holmes, eles tinham montado a Operação Capcioso, porque ele era muito capcioso, cara. Bom, ele tinha esse notório ajudante, o cara ajudou ele em diversos golpes, e aí em algum momento o Holmes tem a ideia assim, vamos fingir a tua morte pra gente receber o seguro. Vamos só fingir. Aí o cara diz assim, ok. Porra. Só que assim, o Holmes tinha outras ideias. Ele mata o cara, mata 2 filhos do cara e, salvo engano, se envolve com a mulher do cara. E quando a mulher do cara começa a desconfiar que o marido... Porque assim, a ideia dele é dizer assim, olha, teu marido não tá morto, a gente só tá fingindo que ele tá morto. Aí quando a mulher começa a desconfiar que talvez o marido dela tivesse morto, ele mata ela também. Porra. Tipo assim, pra mim, isso é o ápice da escala da falta de empatia, assim, cara. Sim, mano, é verdade. Ele não era um cara, assim, brutal, assim, sabe? Mas ele era completamente desprovido de humanidade, cara. Eu tenho muito medo de pessoas como Holmes, se existir alguém, que deve existir. Tem. Muitas, né? Tem. Eu tenho medo de caminhar sobre o planeta, cara. O segundo é o BTK, mas aí eu deixo pro Ivan, cara. O BTK é o funcionário modelo, né? O BTK tem família, ele trabalha numa igreja, salvo engano, presbiteriana, trabalhava e tal, era ministro e tal. Porra, toda a comunidade adorava ele. Só que ele tinha também os segredinhos, né? O assassino em série, ele tem uma questão do resfriamento. Ele mata alguém e ele só dá a vontade de matar de novo é inerente ao tempo. Não é um cara que sai matando um, no outro dia outro, na outra semana outro. O cara pode matar agora e daqui a 7 anos sentir vontade de matar de novo e mata. O caso do BTK, ele demorou muitos anos, né? Mas ele matou uma família inteira. Sim. Logo no início. E ele tinha essa questão da dominação. Tá? O BTK, apesar de ter toda essa aparência, mas ele tinha a questão da dominação. Ele vestia roupa de mulher e tinha uma máscara que eu acho que tá até na capa desse livro aqui. Inclusive o nome do livro é A Máscara da Maldade por causa disso. Né? Aí pá, tava lá. Tanto que eu já vi no julgamento dele, pá, a máscara dele lá. E cara, ele se tirava foto. Se tirava foto amarrada, amordaçado, vestido de mulher com isso. E o que ele fazia? Ele vestia... Tipo como se ele simulasse as próprias vítimas dele. Pelo menos essa foi a leitura que eu fiz. Ele né, sentia... assim, e ele sentiu prazer nisso. Porque eles têm os souvenirs dele, né? Uhum. Eles têm. Ele guardava a carteira de identidade. Salvo engano, ele demorou 7 anos pra matar. Pra voltar a matar. Então ele tinha isso. O que é isso? O assassino em série ele tem esse desejo quase que irresistível. Pra quem viu, a gente não vai falar do Jeffrey Dahmer, que também foi um puta cara, mas, porra, todo mundo viu aí no Netflix, então não vale. Mas vale a pena ver o livro, viu? O livro é bem melhor que a série. Beleza. Mas ele tinha essa questão do resfriamento. Só que ele não lutou contra isso. Ele se envolvia nessa questão espiritual da igreja e ele só foi pego pela própria arrogância dele. Eu não sei se tu sabes da carta que ele enviou pra polícia. Tem a carta e o disquete, né? Também. O disquete, né? O disquete. Tem a questão do disquete também. Ele começou a querer brincar com a polícia. Ele se achava tão acima da própria polícia que ele começou a mandar carta. Uhum. Ah, vocês não vão me pegar? Ah, eu procurei aqui um nomezinho legal, aqui um apelido. BTK quer dizer o quê? Bondage, Torture and Kill. Ele criou isso. Que é a questão do bondage. Não sei se vocês falam, não sei se o Renato fizeste bondage, não? Não sei nem o que é isso, mano. Para com isso. Vocês conhecem demais. Bondage, Torture and Kill. Que ele fazia a questão do sadismo dele. Amarrava, torturava e matava. Era isso. Tem uma foto clássica para quem quiser acompanhar de uma mulher, de uma das vítimas dele presa lá, morta. Não sei se tu já viste aí. Tem algumas no livro, assim. Jovem e tal, deve ter no livro.
Eu acho que a grande questão do assassino em série é essa aura que traz toda essa vontade da Netflix ficar fazendo séries e séries atrás, assim, é o fato de estar acima de qualquer suspeita, cara. Os mais... Esse top 3 aí do Renato, que o Renato quer saber quem a gente... Preocupante, gosta, né, inclusive. Preocupante, por sinal. Ele quer ver qual é o melhor, não sei pra quê. Eu me arrependi depois que falei, porque era pra ser o top dos piores. Vocês já falaram de tantos que vocês conhecem, que o medo já me consumiu aqui. Vou manter distância respeitosa pro resto desse episódio e pra todos os outros. São pessoas que têm como foco pessoas que não são a margem da sociedade. Porque é fácil. É até escroto agora falar isso, desculpa a palavra. Matar um morador de rua, matar uma prostituta ou uma garota de programa. Mas é fácil. Assim, mas é fácil e ninguém esse nota, é o trágico. Porra, não tem família. Esse é o trágico. Esse que é o trágico. Então são pessoas extremamente vulneráveis, cara. Aí, porra, tu vê... É como eu falo, a questão desses caras notórios aí. Mas, porra, tu vê um cara chegando em Brasília tocando fogo em índio porque é legal. Sim. É o que eu te falo. A questão não é o serial killer que é o bonitão como o Ted Bundy lá e tal. É um cara que... Aí, porra, Renato Moura, para matar índio. Sim. Cara, isso não é uma pessoa normal. Que é o que eu falo, assim, a gente pode ter muitos serial killers camuflados, assim, sobre, sabe, playboys que matam índio, sobre pessoas que trabalham para o movimento, né, do narcotráfico, para milícia, sim, sabe? O Ted Bundy, por exemplo, que a gente sempre menciona, o Ted Bundy não matou tantas pessoas como um BTK da vida, por exemplo. Só que ele matava mulheres jovens brancas universitárias. Então, todas assim, elas com o cabelo partido. Isso. Porque lembrava a mãe dele. É. Ou uma ex dele, agora não lembro exatamente. Mas assim, é cruel a gente falar sobre isso, mas é um fato, né? De verdade, assim, existem pessoas que elas são mais invisíveis do que outras, né? Na verdade, assim, a gente inclusive começa falando sobre um aspecto mais abrangente, mas assim, um dos traços que talvez una... Você tá falando isso, bonito, eu vou me reaproximar aqui. É um foco. Talvez um dos traços que una tudo isso é a desumanização, né, cara? É você enxergar o outro como alguém que não é... A gente já falou sobre a falta de empatia, né? Mas alguém que não é tão, entre aspas, tá tão humano quanto você. Sim. Isso, infelizmente, está na raiz de tudo. Estavas falando sobre o cara do hotel, a gente falou sobre o Holocausto Brasileiro. Uma parte dos ossos que eram, que sobravam, palavra horrível, mas enfim, eram vendidos para a faculdade de medicina. Sim. Ah, tá, no Holocausto Brasileiro, é verdade. Aqui no Brasil. A desumanização, e essa desumanização, assim, tudo que a gente conversa, tá desde o início presente, seja nessas grandes tragédias ou desse olhar desses serial killers. É, porque a gente focou mais aqui no assassino em série, mas, cara, a gente vê a questão do ser humano com relação íntima à maldade, cara, tu vê cada coisa que, às vezes, claro, a gente não vai pesar, porque é maldade por maldade, mas tu vê caras que criam seitas, cara. Isso já é outro assunto, claro. Mas eu não sei se vocês já ouviram falar de Jim Jones. Eu ia mencionar quando tu falaste, por exemplo, do Manson, eu ia mencionar o Jim Jones também. Isso tu vê pessoas que têm mentes brilhantes, cara. E o cara conseguiu convencer, e alguns, claro, ele matou forçado, mas pô, o cara consegue convencer centenas de pessoas a morrer. Aquele cara do Cometa Halley, até hoje o site, cara, eu vou mandar pra vocês, até hoje o site dele tá aberto há uns 10, 20 anos atrás. Cara, então são pessoas que têm uma mente distorcida, claro, mas é uma mente brilhante. É o que eu sempre costumo falar. O ser humano, ele cria coisas pro bem, mas sempre vai ter o cara que vai pegar esse negócio e vai usar pra outra coisa. Eu não conheço uma coisa assim que, porra, não, isso é criado. O cara nunca fez mal pra ele. A psicopatia independe do serial killer. Eu acho que vai mais do que a pessoa faz e a questão da falta de empatia. A questão da falta de empatia. A questão do avião. Só um exemplo simples, assim. O cara cria o avião, porra, todo lindo, aí vem um outro. Cara, dá pra te colocar umas bombas aqui e tal. Vai ser bacana. Porra, a gente pode usar como arma de... E assim vai caminhando. Olha, me arrependendo da expressão de top 3, porque puta que pariu, vocês falaram de uns 25 que vocês conhecem. E eu tô aqui assim, caralho, esses filha da puta estão andando aqui na esquina. Então, assim,
Tenho filho, caralho. Tô aqui com medo, assim, do início ao fim. E mais uma vez, assim, deixando claro que a raiz, como tu disseste, né, ou uma delas, porque, enfim, a gente não pode fechar como... Mas, assim, a desumanização e a falta de empatia é a raiz de... É a porta de entrada da cagada, né? É a porta de entrada do holocausto, enfim, de tudo. Só abrindo parênteses sobre serial killer e sobre o medo do Renato. Esse ano, o Monstro do Aurá, um dos maiores serial killers de Belém, da nossa grande Pará, tá livre. Cuidado, viu? Ele tá solto. E foi solto esse ano. É hora de O terminar. Monstro do Aurá. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Bom, para não fechar num clima tão lúgubre. Pesou. Diretamente das partes norte de Mordor, nós nos despedimos com medo, com esperança, um pouco mais. E com cagaço. Um abraço. Tchau. Falou, galera.